realmente é uma disputa por uma marca, então quer dizer que igreja é comércio? Eu vou no conselho do pastor Ciro comigo, mano, até o velho ficar vivo, evita guerra, embate, depois é outra história. Até o velho ficar vivo, evita guerra, embate, depois é outra história. O nível de baixaria dentro dessa empresa, ou seita, seja lá o que você quiser falar, chamada Lagoinha, pelo poder, pela liderança dessa empresa, está trazendo um escândalo para o nome do Senhor e para a igreja do Senhor sem precedentes nos nossos dias. E o que eles vão fazer? Festinha de fim de ano para poder entorpecer o povo, é lógico. Eu vou falar sobre essa festa também. Mas dá uma olhada nesses vídeos aqui que estão circulando na internet esses dias. Bem, então vou fazer umas perguntas aqui, umas brincadeiras com vocês. Eu acho que a gente vai conversar assim. Vamos lá, vou colocar aqui, hein? Vocês respondem pra mim, tá? Que tipo de irmão você prefere? Aquele irmão desbocado, sabe? Que estoura, fica com raiva e acaba falando que não deve, depois vai se arrepender e pede perdão, sabe? Ou aquele irmão dissimulado, aquele irmão que na sua frente não fala as coisas, é mais esperto pra ninguém gravar as coisas que ele fala. Você prefere mais o irmão desbocado ou o irmão dissimulado? Antes da gente começar, eu quero deixar aqui 2 avisos muito rápidos. A primeira coisa é que esse vídeo é para quem é cristão de verdade, para quem ama a palavra de Deus, para quem está preocupado com o nome do Senhor, com a igreja do Senhor, e não para quem idolatra a família Valadão ou a placa da igreja Lagoinha, porque na última análise que eu fiz sobre essa questão, vieram aqui muitas pessoas xingar, ficaram frustradas, ofendidinhas, porque elas amam mais os pastores, os líderes, a placa dessa igreja, do que o evangelho de Cristo. E o segundo aviso é que esse vídeo é apologética cristã. Tem muita gente que acha que nós estamos aqui fazendo fofoca, falando mal da vida dos outros, mas a Bíblia nos ensina a fazer apologética. Ela nos ensina a defender a fé em Cristo dos ataques externos, mas principalmente dos ataques internos. Foi exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo falou com relação à igreja dos Coríntios, no surgimento dos falsos apóstolos. Isso aconteceu também na carta de Judas, quando ele fala que já tinham pessoas libertinas infiltradas dentro da igreja, tornando o evangelho em libertinagem. E existem vários outros alertas da palavra de Deus acerca disso. Então, isso não é vídeo de fofoca, isso não é vídeo de falar mal dos outros, inveja, que nem muitas pessoas acusaram, pessoas que idolatram essas famílias acusaram. Isso aqui se chama apologética cristã. Só ler a Bíblia que está lá também, tá bom? Antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria de te pedir, se você gosta dos conteúdos aqui do canal, se eu tenho, pela misericórdia do Senhor, trazido algo que tem te instruído à luz da palavra de Deus, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações para você continuar recebendo os nossos conteúdos em nome de Jesus, hein? Pra gente começar, se você não sabe o que está sendo falado aqui, existe um vídeo aqui no canal onde eu analiso todo esse escândalo dentro da igreja do Senhor, esse escândalo do nome de Cristo. Eu vou deixar o link na descrição e nos comentários aí para você poder ver o vídeo e entender o que está acontecendo, tá? E aí essa semana vazou esse áudio aí do Felipe Valadão, é só uma parte dele, eu não vou colocar tudo aqui porque nem convém. E aí a senhora Ana Paula Valadão, ela foi para as redes sociais para dar indiretas pro irmão, também é um vídeo muito grande, eu só tirei um pedaço aqui pra gente ver. E recentemente o André Valadão, lá no púlpito da Lagoinha em Orlando, também começou a usar o púlpito do Senhor. Começou a usar não, né? Ele já faz isso há muito tempo. Mas usou o púlpito do Senhor para poder dar indiretas. Poder atacar a família dele, atacar aquelas pessoas que não concordam com a visão dele. O silêncio de Jesus com Pilatos foi diferente da conversa de Jesus com Deus. Porque ele fala com quem importa e se cala com quem não é importante. Você precisa falar com quem é importante para você. Quem não é... Ou seja, para quem defende essa igreja, a liderança dessa igreja, tá aí mais um motivo sobre por que isso não é uma igreja cristã. Isso é uma seita religiosa, uma empresa religiosa, seja lá o que você quiser dizer. Porque usar o púlpito de uma igreja para desabafar, para poder mandar indiretinho para os outros, isso aí não é coisa de uma igreja cristã. Então, para a gente poder refletir sobre essa questão toda, eu vou analisar com você aqui 2 textos das Sagradas Escrituras para que nós consigamos entender qual que deveria ser a postura diante de todo esse problema. E como que esse vídeo que eu estou fazendo aqui hoje, ele vai servir para você também que está passando por esse tipo de problema na sua igreja, que é governada não por Cristo, mas por uma família, por um casal de pastores que manda e desmanda na igreja, que tudo tem que acontecer de acordo com a vontade deles e não segundo a palavra de Deus. Então que você possa compreender também como agir, o que fazer, e se de tudo no final você entender como a Bíblia está propondo, que você procure também uma igreja bíblica, tá bom? Existe um texto em Malaquias capítulo 1, verso 10, onde o próprio Deus adverte o que é que ele gostaria que fosse feito no templo, na época dos israelitas, e que a gente pode trazer o princípio para os nossos dias, sobre como esse tipo de coisa deveria ser resolvido dentro da igreja. Olha o que diz o texto. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo no meu altar,
Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei as suas ofertas. Lembra que eu falei que daqui a pouco eles vão fazer uma festinha de fim de ano aí com esse tanto de gente famosa aí dentro da igreja? Então, para o Senhor, nada disso é relevante, porque Deus ele não está preocupado com espetáculos. Deus ele não está preocupado com a quantidade de pessoas famosas e pastores famosos que vão estar enchendo a igreja, muito menos a quantidade de crentes que vão ali pagar um ingresso para poder tirar uma selfie, fazer um videozinho dentro do evento. A Bíblia nos ensina que o Senhor procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esse é o segundo texto que eu vou abordar daqui a pouco. Mas esse texto de Malaquias, capítulo 1, no verso 10, ele tem um contexto que a Bíblia deixa muito claro para a gente. Os judeus eles haviam perdido temor ao Senhor. Eles começaram a tratar a ida ao templo, a vida espiritual, a vida religiosa deles, com total desleixo. Havia todo tipo de pecado no meio do povo, havia irreverência diante do Senhor. As ofertas, os sacrifícios que deveriam ser feitos, eles eram feitos ali de uma maneira completamente alheia à palavra de Deus. A gente tem que lembrar que a Bíblia nos ensina, a Bíblia ensinava ao povo, né, como eram os animais, como deveriam ser os animais que seriam levados ao templo para que fossem sacrificados. Os sacerdotes, os levitas, eles eram responsáveis por fiscalizar isso e promover ali as ofertas. E a Bíblia nos ensina, principalmente no texto de Malaquias, que toda a vida religiosa do povo de Israel, todas as atitudes dentro do templo, elas já estavam completamente corrompidas. O povo continuava se dirigindo ao templo para poder levar suas ofertas, para cumprir ali os rituais. Só que Deus fala o seguinte: eu não tenho prazer em nada que vocês estão fazendo. As festas, os cânticos, as cerimônias, os rituais, tudo isso é enfado para mim, tudo isso me irrita, tudo isso me incomoda. O meu ouvido ele fica como se não estivesse aguentando mais suportar essas coisas. Está aí no texto de Malaquias, leia sobre isso. Também existe isso no texto de Isaías, no capítulo 1, e no texto de Amós, capítulo 5. Então Deus está falando assim, olha, vocês estão vindo no templo, mas quem dera se alguém fechasse as portas, eu não aguento mais ver o que vocês estão fazendo. Por quê? Porque a vida de vocês fora do templo, ela está totalmente desconexa do que vocês estão fazendo aqui. Eu não estou preocupado com o que vocês estão fazendo dentro do templo. Eu estou preocupado com a sua vida piedosa, a sua vida temente, a sua vida que resume a sua fé em Cristo. Como eles não tinham ainda a revelação de Cristo naquela época, mas a vida que resume a fé que eles tinham em Deus, na promessa de Deus. A vida que resumia como eles eram um povo separado do Senhor. Então Deus ele deixa muito claro para mim e para você hoje, a partir desse texto, que não importa, no final das contas, o que nós fazemos apenas dentro do templo. Nós podemos fazer festas, nós podemos fazer danças, como muitas igrejas aí fazem, né? Criam ministérios de dança que não são bíblicos, teatros, colocam aí ministério de mídia, que também é outra coisa que não é bíblica. Enche a igreja de distrações para que as pessoas se sintam saciadas, para que elas pensem que estão entregando o verdadeiro culto a Deus, mas Deus está lá do céu falando assim, eu não estou aceitando nada disso. Eu não tenho prazer em nada disso, porque tanto o povo quanto os líderes estão corrompidos. Houveram muitas pessoas que vieram aqui no outro vídeo que eu fiz analisando essa situação da Lagoinha, que me chamaram de um falso irmão, que eu estou espalhando contendas, que eu sou invejoso, que ao invés de estar expondo a situação, eu deveria estar orando por eles. Só que, infelizmente, são irmãos que não conhecem o que a palavra diz. São pessoas que acham que só porque elas estão indo ao culto, aos cultos das suas igrejas, Deus é obrigado a aceitar qualquer lixo que elas estão entregando ali. Ah não, na minha igreja hoje cantou um louvor que eu chorei, na minha igreja hoje tocou alguma coisa lá que eu me emocionei, então Deus aceitou o meu culto. E Deus está usando o texto aqui para falar, eu não estou aceitando nada disso. O que vocês estão fazendo dentro do templo, e nos nossos dias agora dentro dos templos religiosos, das igrejas, na verdade está me dando enjoo, está me dando náusea. Quem dera tivesse entre vocês aí alguém que fechasse as portas dessas igrejas, a porta da seita Lagoinha, dessa empresa chamada Lagoinha. É briga entre irmãos, é contenda pública, é usar o púlpito da igreja para poder atacar o outro. Seu silêncio vai sempre falar mais alto. O silêncio de Jesus com Pilatos foi diferente da conversa de Jesus com Deus. Porque ele fala com quem importa e se cala com quem não é importante. Você precisa falar com quem é importante para você, quem não é. É uma frase como essa falando que depois que o pastor Márcio morrer, aí sim é hora de ir pro embate, chamando o homem de velho, com desprezo, com desdém. Até o velho ficar vivo, evita guerra, embate, depois é outra história. Será que isso é genuinamente um amor cristão, meus irmãos? Para você que está defendendo aí Ana Paula Valadão, André Valadão, Felipe Valadão, é esse tipo de evangelho que você crê? Isso é muito triste, porque todos os dias eu vejo nos comentários aqui pessoas que estão sofrendo para poder encontrar uma igreja bíblica, porque muitos estão hoje vivenciando experiências justamente como essa da Lagoinha, de casais de pastores que governam a igreja, que impõem as suas vontades sobre a igreja acima da palavra de Deus. E enquanto a gente vem aqui para poder trazer a palavra, trazer o que o evangelho está tratando,
Nós somos taxados de invejosos, de irmãos que semeiam a contenda. Mas é como eu disse, estude sobre a apologética cristã. Nós temos o dever de defender a nossa fé. Nós não podemos de maneira alguma fazer vista grossa e passar pano para esse tipo de coisa, se é o próprio Deus que está falando na sua palavra que ele não aceita isso. Nós temos compromisso com o Evangelho do Senhor, meus irmãos. Não é porque a igreja está cheia, não é porque tem luzes piscando, não é porque tem pessoas ali se quebrantando, chorando dentro da igreja, que Deus está aceitando aquele lixo ali, não. Todo o culto ele deve ser conformado a Deus. E aqui eu não estou falando só do culto dentro da igreja, não. E agora eu já vou falar do segundo texto que eu falei que eu ia tratar com vocês aqui sobre dois textos, né? Em João capítulo 4, nos versos 23 e 24, a palavra do Senhor diz aquela passagem que todos nós estamos cansados de conhecer, que Deus ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E aí eu te pergunto, onde esse tipo de coisa, indiretinhas, briguinhas, essas igrejas que têm esses modelos de governo que eu já falei com vocês aqui, né, de pastores que impõem as coisas sobre as pessoas, que não estão nem aí para a Bíblia, mas que querem governar as igrejas conforme a sua vontade, para ter poder, para ter status, para mandar nas pessoas. Onde isso é adorar o Senhor em espírito e em verdade? Para aquelas pessoas que estão defendendo aí a família Valadão, dê uma olhada no texto de Gálatas capítulo 5 sobre as obras da carne. Será que discussões, será que contendas, que picuinhas, que indiretas, que invejas, desejo por poder, será que isso é adorar o Senhor em espírito e em verdade? Será que sair de casa para poder ir numa festa como essa aí que eles vão promover no final do ano, com os bastidores da igreja todo podre, tudo empotrecido, raízes destruídas, a imagem destruída, o nome do Senhor sendo escandalizado, a igreja do Senhor sendo escandalizada? Será que isso é adorar o Senhor em espírito e em verdade? Eu quero saber a sua opinião, o que você pensa sobre essa questão toda. Deixa aqui nos comentários. Se você puder também, deixa o seu relato sobre como é a governança da sua igreja, se você já passou por esse tipo de situação de pastores ali buscando mais o poder do que a vontade do Senhor, governando a igreja segundo a sua vontade, não o que a Bíblia diz. Deixa aqui nos comentários para que as pessoas possam ver o quão mal essas seitas religiosas, essas empresas religiosas como a Lagoinha fazem para a vida das pessoas. Então, se a Bíblia está me dizendo que nós temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade, eu tenho que olhar para textos como o próprio Gálatas capítulo 5, quando fala do fruto do Espírito. É o amor, é a mansidão, é a benignidade, é a longanimidade, o domínio próprio. Onde está a benignidade nessa situação toda da Lagoinha, meus irmãos? Sobre desejar o bem para o outro, mesmo que o outro esteja me atacando. Ah, fulano está errado, eu não quero saber, eu sou cristão, eu vou procurar amar aquela pessoa, eu vou procurar me submeter àquelas ofensas para que o nome do Senhor seja glorificado e não ir para as redes sociais, não usar o púlpito da igreja para retribuir ofensas. Você prefere mais o irmão desbocado ou o irmão dissimulado? Não é a igreja Lagoinha que está perdendo, não é a família Valadão que está perdendo. Esses dias para trás eu vi um vídeo de um que produz conteúdo LGBTQIA+, zombando da igreja do Senhor por causa desse tipo de contenda. Tá tendo uma briga entre a Ana Paula Valadão e o André Valadão pra quem vai ficar com a marca da igreja Lagoinha. Ou seja, gente, se realmente é uma disputa por uma marca, então quer dizer que igreja é comércio? Opa. Uai, tá um pouco estranho, gente. Eu já falei com vocês aqui no canal, e as pessoas que são cristãs de verdade acompanham o trabalho que é feito aqui, elas sabem disso, a questão da disciplina eclesiástica de Mateus capítulo 18, para aquele irmão que está em pecado, que é confrontado e não quer se arrepender, como ele deve ser tratado. E isso se aplica não somente aos membros da igreja, mas também aos líderes, aos pastores da igreja, eles devem ser afastados, eu já falei isso. Já falei aqui também que o pastor Márcio Valadão, o André Valadão, a Ana Paula Valadão, o Felipe Valadão, todos eles deveriam abandonar os cargos eclesiásticos, porque nenhum deles está mais em conformidade com as orientações de Paulo sobre o perfil do líder, sobre o perfil do pastor, que está tanto em Tito quanto em Timóteo. Só que, infelizmente, o que está acontecendo é que as pessoas estão entorpecidas. Está tendo esse escândalo todo, está tendo essa polêmica toda, mas o pastor Felipe Valadão é o meu Deus. A Ana Paula Valadão é a minha rainha, ela é mãe da nação. O pastor Márcio Valadão é o meu pai. Meus irmãos, chega de escândalo, chega de adorar as pessoas. Quando a gente entra nos comentários dos últimos vídeos que eu fiz aqui fazendo esses tipos de análise, nós vemos o nível de idolatria que as pessoas têm com essas pessoas famosas. A nossa idolatria, a nossa reverência, o nosso louvor e adoração são únicos e exclusivamente devidos ao Deus de Israel, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Chegou a hora da gente abandonar isso. Quem dera se uma festa dessa aí, com esse tanto de palhaço gospel que vai ter no final do ano na Lagoinha, para entreter o povo, para dar aí pão e vinho para o povo, é circo, né, dentro da igreja. Quem dera se estivesse vazio, porque veríamos que os cristãos de verdade estão rejeitando esse tipo de movimento. Mas não, com certeza vai estar lotado, porque as pessoas não querem agradar a Deus. Elas não querem levar o seu coração como um sacrifício vivo ao Senhor. Elas querem ir à igreja como se a igreja fosse um restaurante. O que eu posso provar? O que eu posso comer? Qual tipo de experiência eu posso ter? O que está servindo no menu da igreja hoje?
Ah, é Cláudio Duarte. Ah, é Felipe Valadão. Ah, é Silas Malafaia. Ah, é Gabriela Rocha. Meus irmãos, chegou a hora de parar com a idolatria. Então, bem no meio de todo esse caos, de todo esse circo, de toda essa desonra do nome do Senhor, da Igreja do Senhor, eles vão promover esse evento. E quem tem dúvida que esse evento vai estar lotado? No texto de 2 de João, capítulo 1, no verso 11, o apóstolo nos fala que quem recebe esse tipo de pessoa como irmão, mesmo sabendo que está errado, é cúmplice do erro. Então esse vídeo eu estou gravando hoje, vai ser um vídeo mais breve, um vídeo mais curto, para deixar um alerta. Primeiro, para você que congrega nesse tipo de lugar, se o seu pastor ele está aceitando se submeter a uma liderança como essa, da Lagoinha Global, ou da Ana Paula Valadão, ou do Felipe Valadão, ele e você são tão cúmplices disso, dessa obra do diabo no meio dessas igrejas, dessas seitas, quanto os líderes. Por favor, meus irmãos, isso é um apelo. Eu mostrei para vocês aqui na Palavra de Deus, eu teria, por exemplo, os outros textos, como Isaías capítulo 1 e Amós capítulo 5, que a Bíblia deixa bem claro que Deus não recebe qualquer coisa, Deus não é um lixeiro que fica catando sobras no lixo. Ele é o Deus de Israel, o Criador de todas as coisas, o governante sobre tudo, o soberano, o rei sobre reis. Nosso dever é entregar um coração contrito e quebrantado diante dele. É olhar para ele com temor, com reverência, com santidade, é buscar desconectar a nossa mente, o nosso coração do mundo e viver para a glória dele. Como eu disse, existem muitos irmãos nossos sofrendo porque estão procurando uma igreja bíblica para poder congregar, mas infelizmente esse movimento de secularização ele está entrando na igreja. Por favor, você que está vendo esse vídeo, medite sobre tudo que eu estou falando aqui, analise a sua igreja, se ela está tomando esse tipo de caminho, chegue na sua liderança, converse com eles. Mas se você já viu que isso é irremediável, vamos abandonar esse tipo de igreja, vamos abandonar esse tipo de movimento, não vamos ficar aí fomentando esse tipo de comércio gospel que consiste em criar famílias que governam igrejas e que para poder entreter o povo começa a fazer showzinho gospel dentro da igreja. E aí no final do vídeo o pastor Felipe Valadão me aparece aí falando que os pastores desse país, proeminentes nomes desse país vão estar com ele na festinha dele para poder o quê? Validar, para poder falar assim, olha, você que idolatra esses outros pastores, pode vir, que aqui a gente vai te servir. Ana Paula Valadão, Gustavo Bessa, aí já é 70% da família. Silas Malafaia, Cláudio Duarte, que é o presidente do Comerge, Conselho de Pastores do Rio de Janeiro, do Estado do Rio, o Conselho de Pastores do Estado do Rio vai estar aqui, abençoando e apoiando a gente. Pastor Silas Malafaia, uma das vozes mais relevantes do país. O cara tem a história com a igreja brasileira, vai estar aqui com a gente. Apóstolo Renê Terranova, o apóstolo da Visão Celular, vai estar com a gente. Apóstolo Estevão Hernandes, Bispo Sônia Hernandes. Oh, irmãos, vocês não têm ideia quantos pastores do Brasil, meus amigos, estão pegando avião para estar aqui com a gente. Do Brasil inteiro. Será? Ó, Luiz Hermínio, Luciano Subirá. Aqui a gente vai ter carniça para que você possa comer. Me perdoe de verdade os termos que eu estou usando nesse vídeo, alguns mais chulos, mas é porque isso é indignação com o que estão fazendo com o Evangelho do Senhor, com o nome do Senhor, com a Igreja de Cristo. E se você não compartilha dessa indignação, meu irmão, você está errado. O meu apelo para você é que hoje você se arrependa. Eu espero não precisar mais fazer análise sobre essa questão da Lagoinha, que o nível de escândalo, de baixaria que estão fazendo pare por aí, que alguém seja levantado pelo Senhor para fazer esse povo voltar atrás. E por gentileza, se você gostou desse vídeo, se você entende o trabalho que nós estamos fazendo aqui, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, porque isso ajuda demais ao YouTube recomendar o nosso vídeo para mais pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Ativa o sino de notificações aí, porque é muito importante. E por favor, clica aqui ó, no compartilhar, no botãozinho compartilhar aí do YouTube, para enviar para mais pessoas que também precisam ouvir o Evangelho, principalmente para aquelas que congregam nessas igrejas, no nome de Jesus, amém? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, e se assim for da vontade do Senhor, eu te espero no próximo vídeo em nome de Jesus. Deus abençoe.